Bom dia. Fabiano, bom dia, Fabiano. Qual vai ser as lutas do dia, Fabiano? Dia. E aí, pessoal, 6h30. Nosso horáriozinho aqui entre 6 e 6h30 mesmo, né? Tomar nosso café pra dar aquela aquecidinha. Ai, ai. E nosso horáriozinho pra acordar. Vanessinha, borderline é assunto de psique... psicologia, psiquiatria, tá? Aliás, falar nisso, tem um tem um curso bacana do Wesley, aquele psicólogo amigo meu, que vai ser agora, eu postei essa semana. Bom dia, Léo. Então, você vê, todo mundo fala, putz, quando eu acordo de manhã pra treinar, é um suplício. Tem razão, é difícil dessa acordada de manhã, né? É foda acordar. E o problema de treinar de manhã, né, é justamente que a gente vai acordar lá pelo terceiro exercício. Ah, Wesley aí. Acabei de falar de tu, Wesley. A mocinha quer falar sobre personalidade borderline. E aí... Ai, hoje tá foda. Desculpa, gente, eu tô saindo do consultório todo dia 10 da noite. Não tá fácil. Ai, ai. Ó, o Ian tá aí. Bom dia, doutor Ian. Entra aqui, bora conversar comigo, Ian. Hoje eu tô precisando de ajuda pra responder as perguntas. Então é isso. Treinar de manhã tem essa dificuldade, né? Às vezes a gente só vai sentir que acordou lá pro segundo, terceiro exercício. E tem dia que a gente não acorda, né? Pra te falar a verdade, e aí fica aquela sensação de que você foi até a academia, que você não treinou nada. Pra tirar essa sensação, a gente vai algum aeróbio, vai intensificando conforme vai passando o tempo. E aí você consegue, bem aquecido, aí você consegue fazer um treino decente, consegue fazer um treino bacana. Ai, ai. Eu tô aqui tentando pegar no tranco, tô olhando meu reloginho aqui, tem 90 batimentos ainda, aí tem que ir na manhã do gato. Olha só. Gente, vou aproveitar que um amigo meu tá aqui, né? Que é o Ian. Aí a gente conversa entre nós sobre a cirurgia. Daí vocês vão entender por que tá muito recorrente essa pergunta, né? Ah, treina forte, mas então por que machuca? Ah, e por que machuca fazendo coisa
Coisa maluca. Então, peraí, ó. Vou te resgatar. Quer ver? Pronto. Boa. Professor doutor Ian. Depois de 35 tentativas, consegui. Agora de manhã você tá indo pra Santo ou tá indo pro consultório? Não, agora eu vou para Guarulhos, num hospital lá que a gente coordena. E aí depois eu volto, tem uma reunião de um projeto aí que eu estou desenvolvendo, aquele que eu te falei lá de teleatendimento. Uhum. Aí depois tem a reunião do lanche, 11h30. Aí tem consultório às 2h. E treino que horas, Ian? Se Deus quiser, hoje às 8h30, mas hoje tá triste. Porque você acha que você vai terminar mais tarde? Tem essa possibilidade. Entendo. E treinar de manhã, meu? O problema é que, assim, no cross, você tem horários marcados, né? Você tem horários pré-determinados. Então, o que ia acontecer? Agora, o primeiro horário é 6h30 da manhã. Ah, e você tá aqui trocando ideia comigo. Mas mesmo assim, eu teria que ir para Guarulhos para estar de volta às 9h15 para uma reunião via Zoom, né? Então, fica complicado, né? Fica, fica. Quando a Gaviões voltar a ser 24 horas, fica mais fácil. Bom, sempre que eu vejo você, eu tenho vontade de falar de medicina esportiva. Eu não sei por que, Ian. Eu não faço ideia. E como é que vai ser a vida depois da... Quando começar a pós? A pós começa quando mesmo? Após a próxima turma começa agora aqui em março, Uhum. mas a primeira turma já está rolando, né? Por sinal, sua aula é em março. Sim, senhor. Estou pronto. Mas é para a primeira turma, né? Primeira turma. Você tá Ah, me, então tá bom. você tá me devendo os formulários, você sabe, né? Puta, agora eu lembrei. Nossa, cara, que bom que você me lembrou. Eu tô saindo... Como eu tô treinando de manhã, eu tô saindo do consultório 10, 10 e pouco. E aí fica aquela lista de to-do gigantesca, né? Dá a função pra alguém, cara. Dá a função pra alguém. Você só precisa preencher essa porcaria. Eu tô precisando de um... Eu tô precisando de umas funções mesmo, viu, meu? Porra, faz falta, viu? Essa função pra alguém, arruma um R1. Verdade. Tô pensando em ter um R1 logo menos, viu? E a residência, quando que ela começa? Começou já? Segunda-feira. E aí, como é que estão os meninos? Vão ser duas meninas, né? Que legal! Vão ser duas meninas, uma ex-aluna da faculdade, né? Então, a gente está bem, bem animado. Uma outra menina que eu já conhecia, que já apresentou trabalho no Congresso do Expand, então já está aí, já está envolvida com a medicina esportiva tem um tempo. E, A e da primeira, Santa ou de fora? uma da Santa e uma de fora, são duas vagas. Agora vai ser bem interessante, né? O primeiro ano ele é basicamente clínico, então vai passar em pronto-socorro de clínica médica, vai passar em enfermaria, pediatria, e a gente já montou aí um, um cronograma bem intenso, bem interessante aí para as meninas conseguirem pegar toda a informação que elas precisam para ser médica do esporte, né? Porque médico do esporte não é só lesão, não é só performance, você tem muito mais coisa. Sim. Porque com certeza você pega paciente grave, com doença mesmo no consultório, querendo ter uma vida mais saudável, querer melhorar, né? E aquela medicina clássica focada na doença não sabe como é que faz isso. Por exemplo, paciente com HIV, você tem uma estatística dos nossos pacientes, 2,5% tem HIV. Eu tenho alguns pacientes São, também com HIV. são 16 mil pessoas hoje que a gente... Pouco mais de 16 mil, passamos de 16 mil de pessoas que a gente já cuidou e que cuida, né? E a parte que o pessoal não enxerga, que é a parte de infecto contagioso. Então, Sim, HIV, prevenir lipodistrofia, acertar a sim. parte metabólica, porque o paciente que faz uso de coquetel, ele tem umas alterações metabólicas meio Ou
meio complicadas. Paciente com Né? câncer, Paciente com câncer. Paciente com é, câncer. e essa é uma medicina que o pessoal não vê na medicina Ah, esportiva, né, meu? e as pessoas têm medo. Têm medo. Também acho isso, sabia? Né? Então, o médico ele tem medo de virar e falar para um paciente com câncer, fazendo químio, vai treinar, vai fazer alguma coisa, não vai perder massa muscular, não vai ficar parado. Né? Então, sabe, o médico do esporte ele tem que ter um conhecimento geral de medicina muito amplo. É. O médico do esporte, ele provavelmente ele vai discordar do especialista que está tratando o paciente, que fala para ficar parado, para não fazer nada, né? Ontem eu tive um caso bem assim, uma moça, ela vem na tentativa de perder peso e ela está fazendo, bom, ela tem uma artrite reumatoide bem chatinha, ela usa biológico e corticoide, as duas coisas. E Aí ela já está fazendo ferra, uma né? osteoporose ela está fazendo uma osteoporose secundária ao uso de corticoide, que é uma osteoporose pior, porque tanto você não tem a, a recomposição do osso, como você tem um aumento Da da, reabsorção. da reabsorção. E Aí, assim, para a gente tratar isso, né, é droga para osteoporose, mas é droga anabólica. Então a gente está falando de mais biológico, só que ela não pode, porque ela já usa um, né? Ou então PTH, teriparatida ou abaloparatida. E ela tem uma cardiologista que é muito boa, mas, né, ela tem muito receio de medicação por conta do caso dela. Então ela trata a hipertensão que o corticoide acabou causando nela com atenolol, que piora o problema de peso, piora o problema da resistência à insulina, que diminui a sensibilidade catecolaminérgica dela. você pensou E em Bra, você pensou em mais como droga anabólica? Você pensou no ácido zolendrônico anual, a clasta? então, ela já tinha feito ela tinha uma tentativa anterior com alendronato. E assim, o Aclasta seria minha primeira opção, porque ela teve desconforto gástrico, só que o Aclasta, ele não é bem uma droga anabólica, né, meu? Não, é antiabsortiva, E, mas você pode cair aí nas duas linhas, tanto antiabsortiva quanto anabólica. eu estava pensando, por conta dela já ter feito um tratamento já antiabsortivo, então a gente pensa que o osso já está meio diferente, já fica aquele osso mais Sim. suscetível à fratura patológica. Eu pensei em ir para teriparatida, né? É, é Mas uma, aí é uma ela, possibilidade. para ter segurança, ela quer que eu fale com a cardio dela. Chamei a cardio, eu tô esperando ela me ligar para poder fazer a troca do atenolol pela telmisartana e entrar com a teriparatida. Porque, meu, corticoide é foda, viu? Cara, É. que inimigo potente que a gente tem, velho. Cara, mas eu tentaria também o Aclasta, porque é uma vez por ano, o endovenoso, assim, tudo bem, pode dar efeito gastrointestinal, mas eu tentaria o Aclasta endovenoso, uma dose, Sim, é uma bem dose confortável, anual, né? uma dose anual, sabe? Faz uma vez por ano, é bem, bem tranquilo. Assim, se ela tem recursos para passar contigo, ela vai ter recursos para pagar Sim, uma sessão anual de Aclasta. Então, é bem, eu acho bem elegante, uma solução sim, elegante. sim. Quanto mais ou menos? Você tem noção quanto tá? Isso vai variar muito, porque depende se você for numa clínica ou num laboratório fazer, eles estão cobrando aí entre 1.800 e 2.000 pela medicação mais aplicação. Mas a medicação você Hum, consegue comprar aí por 1.000, 1.200 reais. Até menos. pela segurança de aplicação, né, meu? Não adianta comprar essa medicação, né? E, não, depende. Porque você tem clínica de infusão, você compra a medicação, com a medicação comprada você paga 400, 500 reais pela aplicação.
É diferente de você comprar a medicação já lá. Pô, eu vou pesquisar essa alternativa. É boa. Tá bom. Eu tinha pensado no ácido zoledrônico e o que tinha de vantagem da teriparatida é que é subcutâneo, né, meu? É que é diário, né? E a outra, E é aí tem caro. que tomar todo dia. É E é caro. caro como todo recombinante. Exatamente. Rapaz, um tratamentozinho chato, viu? Mas ela tá Mas tendo fratura de costela, cara. Pra você ter uma ideia. respirando, né? Exatamente. Respirando pela tração da musculatura. Ó, eu vou pedir tua ajuda pra gente responder umas perguntas aqui da galera. Manda. Vamos ver o que tem de medicina esportiva aqui, porque, cara, eu vou te falar, Se esse você continho quiser. deixa a cabeça meio embaralhada, viu? Logo que você toma. Normal. Mas se você quiser falar do teu braço, se você quiser falar de lesão, ruptura, né? Porque todo mundo pergunta, por que que rompe? Né? Cara, Pô, vamos começar por aí, porque essa é uma das perguntas que o pessoal mais tem repetido, né? Por que você mas machucou fazendo a mudança? Você não era pra ser mais forte, né? então, é muito engraçado que quem é de biológicas tem tem assim um desconhecimento de ciências mais exatas, tipo engenharia, fadiga de material, É. né? Então, o que acontece? O corpo é uma máquina autorreparante, então ela faz regeneração diária. Só que o que acontece? Quando você começa a dar mais tensão, a fazer mais ciclos de carga nesta máquina do que a capacidade reparativa diária, ela começa a fadigar, né? A famosa fadiga de... Se você tem uma ponte e você tem fadiga passa muito carro, passa muito caminhão, ela começa a rachar, ela começa a ter a fadiga do material, ela não se auto-repara, precisa que alguém vá lá e faça a manutenção. O nosso corpo faz a auto-manutenção. Cara, a imensa maioria dos casos de ruptura de bíceps, de peitoral, não é o cara que começou a treinar ontem. Não é o cara que começou a treinar ontem. Né? Eu tenho uma péssima notícia para você, mas você já chegou nos 40. Obrigado por me lembrar. Né? Eu tenho uma péssima notícia, você chegou nos 40. Não sei se é a tua mesma casuística, mas no consultório, os caras que têm lesão de bíceps, de peitoral, bíceps distal, proximal, treinando, ou mesmo fazendo uma bobagem. É o pessoal aí mais da tua faixa. 79 e abaixo. Assim, acima de 35. Acima de 35 começou a treinar com 18, com 20. Né? E tudo bem, você tem um outro perfil, que são os caras mais jovens, que estão numa crescente de ganho de força, que estão numa crescente de melhora física, e aí começa a se empolgar principalmente com carga. Óbvio que tem aquela galera que tem alguma medicação associada, medicações que fragilizam o tendão, que fragilizam o colágeno, né? Também não é uma população pequena, mas, cara, você é a população clássica, né? Você pega no campo, pega nos níveis clássicos de ortopedia. Quem que rompe o bíceps? Homem Cara, assim, acima de 40 anos. Né? Então, o tiozinho lá que é marceneiro, o cara que ele tem um acidente, cai no chão e rompe o bíceps, quantos anos ele tem? 40. Verdade, mais de 40. Né? Agora, sabe que no consultório a casuística, ela é assim, o que é muito comum de lesão? Se for treino, são dois tipos. Terra e box, quando o cara faz aqueles cruzados que passam no vazio. Sim. Mas o terra é lesão distal e o box é lesão proximal de cabeça longa. Agora, o mais comum é lesão como a minha, de não estava treinando, estava fazendo uma outra coisa, carregando peso em casa e pum, lesiona, né? Como é que é para você aí?
Então, não tem uma predominância, né? Tem lesão em treino e tem lesão fazendo qualquer coisa em casa, né? Mas o, o terra é muito interessante o porquê que rompe, né? O terra é muito interessante. Você, pô, tem vários vídeos na internet. O que acontece? O terra, o levantamento terra, você faz uma carga alta. Quem treina de verdade, treina no mínimo com 2 vezes o peso corporal no terra. Para você ser considerado forte no terra, você pega 3 vezes seu peso corporal. Então, o cara que ele está pegando 2 vezes o peso corporal com uma pegada cruzada, então uma mão pronada e outra supinada, né? Geralmente, o braço que rompe é o que está supinado. Espinado. Qual é o erro mecânico do braço que está supinado? O que as pessoas geralmente fazem? Fazem a flexão do cotovelo junto, né? Flexão do cotovelo. Cara, não é fisiológico uma pessoa pegar 2 vezes o peso corporal na rosca direta. Rompe. Rompe. Né? Então, no terra, você tem um erro aí, e que realmente é uma coisa meio... O cara não pensa, o cara não repara. Por que acontece? Ele acaba flexionando o cotovelo porque ele quer fazer força, né? Quando você está fazendo um terra pesado, você faz força até com o músculo da orelha. Verdade. Então, o cara vai lá e dobra o braço, dobra o cotovelo e rompe. Né? No cross você tem pego muita lesão de bíceps, Ian? Bíceps distal não, já peguei algumas de proximal. No crossfit? Sim. Que movimento? O crossfit ele tem um problema, como todo esporte overhead tem. Né? Lembra aquele alongamento que eu te ensinei? Sim. Todo esporte overhead tem uma compensação. Todo esporte onde você passa o cotovelo acima da linha da cabeça, né, para deixar o pessoal mais situado, você tem uma compensação onde você perde mobilidade na cápsula posterior. Você tem encurtamento de cápsula posterior e você começa a perder capacidade de rotação interna, a articulação fica um pouquinho mais rígida. E aí o que acontece? Você muda o centro de rotação para antero superior. Diferente do arremessador que muda para póstero superior, no esporte overhead com peso, até mesmo natação, você muda para antero superior. Essa mudança sobrecarrega o cabo longo do bíceps. Então, você pode ver que o marombeiro que tem dor no ombro tem dor no cabo longo do bíceps. Verdade. Né? E no cross, quando você tem movimentos de grande amplitude, você acaba fazendo impacto antero-interno, com a sobrecarga do bíceps e tendinite do subescapular. E aí, quando que rompe? Com exercícios overhead. O que eu mais peguei é exercício overhead com suspensão. Então, por exemplo, barra, o pull-up, argola. Entendi. A hora que dá aquela puxada, o cara vai... A hora que ele dá a hiperextensão do ombro, rompe. Na hora que ele faz a hiperextensão e ele vai ir para o zero, né, vai mudar o vetor de movimento, é aí que rompe. E nessa... Pensando no supino é a mesma coisa, é a hora que você vai mudar o vetor de movimento. Vetor, na descida você desacelera para subir, é aí que rompe. E pensando no nível de treinamento do sujeito, o que é mais prevalente? É o cara muito treinado, que tem muita técnica e, portanto, ele consegue fazer muita carga e muita repetição? Ou é o cara pouco treinado, que não tem técnica e, portanto, se machuca porque ele não consegue encaixar um movimento? Esse tipo de lesão, né, as rupturas tendíneas é mais frequente no cara que está treinando muito. No cara que está treinando mais, e geralmente as pessoas vêm chateadas, poxa, eu estava super bem, estava treinando pra caramba, estava dando tudo certo, mas é aquele negócio, né? Você tem a imensa maioria dos pacientes que tem ruptura de peitoral, de bíceps, tríceps, eles não tinham dor. Verdade. É diferente do cara que tem tendinite patelar crônica. Tendinite patelar crônica, geralmente o cara já tem 3 ressonâncias do joelho, ele tem há 3 anos, já tem uma ruptura de 70%,
né? E é limitante, né? O cara não consegue agachar, ele começa a ter dor, ele fica o dia inteiro com dor. E tem gente para lá, é bem limitante, o cara não consegue fazer um salto quando tá numa crise. É Verdade. difícil levantar de uma cadeira. E aí o cara já acaba tirando um pouquinho o pé do acelerador e tentando, né, tratar, fazer físio. Cara, essas tendinites crônicas de membro superior não dói. Você sabe que o Rogério Ziad, ele tinha tendinite crônica do calcânio, né? E eu operei os dois calcânios dele. Ele já rompeu os dois. Um foi correndo, né, clássico, aquele sinal da pedrada, né? Ele disse que sentiu o estalo, olhou para trás e falou, pô, alguém me chutou. E o outro foi num curso de treino de força, que eles estavam dando pliometria, salto. Ele foi saltar, pau, mesma coisa. Só como Ele é um ele já cara tinha pesado, rompido de né? um lado, ele já sabia que ele tinha rompido do outro. Ele é um cara Ziad é pesado, né? pesado. Pesado e forte, ó. Isso que ferra. Eu operei um crossfitter, um cara bom, que já foi até pro Games, o Thiago, ele no 2019, 2019? Acho que foi 2019. Agora não lembro ao certo. Ele na final da seletiva lá do TCB, que é o Torneio CrossFit Brasil, tipo a nossa Copa, nosso torneio nacional, ele estava na última prova da final, ele desceu da barra e foi fazer a corrida final para chegar na linha de chegada. Na hora da corrida ele rompeu. No segundo passo da corrida. Ele Então, rompeu, operou, tá bem. Mas é aquele negócio, você perguntava, doía, incomodava. É uma coisa que a pessoa não repara tanto. Agora, óbvio, agora qualquer dorzinha no tendão, ele fica esperto. Mas, né? E o em cara que faz casos muita assim, ele pliometria, estava, em casos assim, como o Thiago, que ele estava no meio da competição, né? Você acha que pode ter tido um componente de, por conta do desgaste e da fadiga, de perda de coordenação intramuscular e feito com que a ruptura tenha precipitado, por exemplo? Ou você então, acha que é um acidente mesmo? eu vi, Tipo, eu vi o vai fazer vídeo, estalou. eu vi o vídeo 10 vezes. Cara, ele desce do bar muscle up e ele se impulsiona para frente da barra. Ele não desce tipo soltando da barra, ele vem no embalo e sai correndo. E não é na hora que ele aterrissa, é no segundo passo. Ah, então ele Ele vem chega a embalado. aterrissar, Ele vem entendi. embalado e aí ele chega na linha de chegada em primeiro lugar pulando num pé só. Puta que pariu. E ele pegou colocação ainda? Ele ganhou tanto a prova quanto essa seletiva. Com o tendão rompido. Velho do céu. É muito Ganhou cascudo. pulando num pé só. Né? E é aquilo, né? Vamos lá, vamos falar de tendão calcâneo. Isso é uma discussão bem interessante. O leigo tiozão, 40, 50 anos, pançudo, que joga bola, Putz, ele já operei também. chega lá no consultório, no ambulatório do convênio, com uma ruptura de tendão calcâneo. O que fica melhor? Cirúrgico ou não? Ou não cirúrgico? Yeah, eu gostava de operar, cara. De verdade. Não, é assim, gostar de operar, eu queria Boa. operar qualquer coisa. Né? Se desse para operar a gripe, eu operava a gripe. É verdade. Botava parafuso no resfriado. Nossa, ia ser lindo. Mas o resultado final no cara que não é atleta, do cirúrgico e do conservador, é a mesma coisa. É semelhante, né? É a mesma coisa. O índice de reruptura, então a chance de romper de novo, a perda de força, é a mesma coisa. O grande detalhe é que você vai ficar mais tempo imobilizado. Então você vai ter uma perda muscular inicial maior. No final de 2 anos, vai estar igual os dois. Mas o cara que não opera e não é atleta, não tem problema nenhum. Duas coisas que eu pensava quando eu tinha um caso desse, né? Eu pensava no estilo do paciente, assim, então eu via aquele cara meio tigrão, eu olhava para ele e falava assim, eu vou fazer um gessinho equino nesse cara, ele vai
meter o pé no chão, esse gesso vai ficar, meu. Hoje em dia você tem hortas, né? Você consegue colocar uma horta, você consegue colocar um RoboFoot com calço em equino. Por exemplo, pós-operatório. Eu vou lá, operei em tendão calcâneo. Na teoria, você tem que deixar o pé em equino em algum Sim, tempo, algumas semanas. sim. RoboFoot em equino. Mas RoboFoot com você, calço. mas você sabe que o paciente, quando se opera, parece que ele obedece mais. Até por conta da lesão, o cara fica mais com medo. Você não. Tigres e tigres, né, meu? Tem uns campeões, cara. Tem uns campeões que. Tem uma galera com nível de tigrina alta no sangue, né? Tem uns campeões que, assim, que tira os pontos em casa, né? E aí é outra coisa. Quando o sujeito, ele, na cicatrização, ele ganha comprimento do tendão, perde eficiência do músculo. Isso era uma coisa que eu preocupava, principalmente com o cara que treina, né? Que é quando você vai... Porque a galera fala, você vai emendar e tudo bem. Eu acho que quem pensa nessa cirurgia, pensa que é uma cirurgia bonitinha, de tipo, você tem que, suturar boca a boca, né, meu? E não é assim. Você tem que pensar muito aonde que é a lesão, né? Então, a lesão, uma ruptura de peitoral, uma ruptura de bíceps, tendão calcâneo, ou mesmo patelar, ela pode acontecer em 3 pontos. Né? Na inserção distal, então, onde o tendão se insere no osso, no meio do corpo, ou miotendíneo. Né? No patelar, a gente não tem isso. Né? Tem ou na patela, ou na tíbia, ou no corpo do tendão. Mas vamos lá. O bíceps, a maior parte das lesões são arrancamentos do osso. Todas as técnicas falam que você tem que ressecar um segmento distal do tendão. Você tem que encurtar um pouco o tendão, porque ele foi laceado. Né? Uma corda, quando você estoura, um elástico, quando você estoura ela, você alonga ele, você laceia ele até a hora que ele arrebenta. Então você tem que retirar um pedaço do tendão e reinserir no osso. Quando você tem algumas técnicas para reinserção no osso, eu gosto muito das técnicas onde você pega o tendão e coloca dentro do osso. Você não só apoia. Porque, cara, dá uma segurança muito maior. Né? Cicatriza muito melhor. E você tem aquele sangramento ósseo, porque aquele sangramento ósseo é rico em célula reparativa. Então, vale muito a pena você pensar nisso. O pessoal de antigamente só fazia com âncora, só dava uns pontos, canaleta. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de passar o tendão por dentro do osso. Que na verdade é refazer a íntese, né, meu? Você não é nem refazer, você melhora a íntese. Você joga a íntese de superfície para dentro, né, para medular. Fica muito mais firme. E dependendo do paciente, eu sempre vou preparado para uso de enxerto. Né? Peitoral, eu sempre faço enxerto. Sempre. Caramba. Né? Não sei se você já pegou você já entrou em muita cirurgia de peitoral. Você chega lá, você abre, você não tem tendão no músculo. Não. O músculo, às vezes você tem um pouco de tendão no osso, preso, você tem um músculo. Sim. Como é que você vai prender músculo, você vai dar ponto em carne? Não, pro pessoal que não é médico, não é cirurgião, pega uma carne fresca no mercado e tenta dar um ponto. E aí puxa, vê se não rasga. Né? Rasga. Então, o que eu gosto muito de fazer? Pegar o enxerto, né, o tendão, e trançar ele pelo músculo, e aí pegar por baixo aqui os fiozinhos que ficaram, e esse fiozinho do enxerto, né, esse rabinho do tendão novo que você tirou de algum outro lugar, passar por dentro do osso. E já que você falou de lesão de peitoral, teve acho que uns 2, 3 anos atrás, uma final dos jogos, que teve uma epidemia de ruptura. 3 anos atrás. Não foi final, foi nos regionais. Putz. O que aconteceu? Eles mudaram um pouco, eles mudaram um pouco a característica do esporte, que era só barbell, só barra, né? E aí colocaram dumbbell, então isso já mudou um pouco a característica do esporte, o cara não estava tão acostumado. E
teve muito dip, né? Que é a paralela para tríceps, só que na argola. E tinha muito, assim, um volume muito grande. Aí a galera rompeu. Acho que teve 18 lesões de peitoral Sim. naquele ano. Um Cara, foi um negócio negócio. absurdo. E isso daí você acha que foi a sequência do exercício que os caras deram ou a falta de preparo para aguentar esse volume dado do jeito que foi dado de estímulo? Mas você sabe que foi interessante? Quase metade dos casos eles romperam treinando em casa, treinando, se preparando para os regionais, porque eles sabiam quais eram as provas, e aí eles estavam se preparando para as provas, eles romperam se preparando para as provas. Caramba, meu. O CrossFitter ele tem um parafuso a menos, né? Quando a gente fala de volume de treino. Você tem, o CrossFitter tem um parafuso a menos. Você tem alguns colegas, né, alguns profissionais que estudam controle de carga, como o Hamid Tibana, Uhum. o Renato Massaferi. E assim, mas não é uma coisa extremamente. Não é todo mundo que estuda isso, não é todo mundo que lê alguma coisa. E o que acontece? O CrossFit é muito porra louca. Ele, vamos lá, é isso aí. Quanto mais intenso o treino, mais legal. Quanto pior, melhor. Uhum. E aí você pega e fala pro cara, ó, você vai fazer esse movimento novo aqui. Não, o cara vai testar aquela merda até no banho. Ah, entendi. Então, os caras meteram um volume em casa no treino grotesco. Eu já tive uma ruptura parcial do peitoral. Pequena e tal. Assim, é visível que tem Uhum. um buraquinho, mas não foi nem fazendo supino, foi fazendo flexão. Na flexão de braço? Flexão de braço, em casa. Cara, Eu na hora botei você nessa. sentiu aquele. Eu senti queimar. É essa sensação, é uma Eu senti queimação. queimar, né? E aí eu fiquei umas 3 semanas com dor, Caramba, meu. né? Mas foi fazendo flexão por quê? Foi porque eu botei na cabeça um belo dia, falei, vou fazer 1.000 flexões por dia. Caralho! Aí eu fazia Caralho, 10, aí velho. eu fazia 10 séries de 100. Cara, quanto tempo você demorava pra fazer isso, velho? O quê? Não, mas eu fazia várias, ao longo do dia, as 10 séries de 100. Ah, tá. Entendi. Não, fazia uma série de 100 aí rapidinho, 1 minuto e pouco. Né? Mas era assim, É, acordava antes de tomar banho, 100 mandava 100. flexões. Aí ia lá, tomava banho e tal, não sei o quê, né? Tava preparando o café da manhã, 100 flexões. Né? Era isso, era tipo, ao longo do dia, ia fazendo, tava fazendo nada, descia 100 flexões. Nossa, cara, isso é uma coisa que eu faria, sabia? Foda ensinar loucura pra louco. Eu tô pensando aqui, quando eu Cara. melhorar desse braço, eu acho que eu vou tentar fazer isso. Cara, tipo, e eu sempre fiz flexão bem, né? Pô, quando eu servi, bati lá o recorde do quartel. Sempre gostei de fazer flexão, sempre foi uma coisa muito natural pra mim. Então eu falei, vou fazer esse negócio aí. Deu ruim. Quanto tempo demorou pra dar ruim? Rápido, rápido, deu Foi? 2 semanas. Cara, foi rápido mesmo. Foi rápido. Né? Porque assim, não é que eu só tava fazendo 100 flexões. Agora eu não lembro se eu tava fazendo musculação ou eu tava treinando crossfit, mas era o treino normal mais 100 flexões. Entenda, on top of. E sabe qual é uma coisa que, cara, você consegue conciliar muito bem, você sempre conseguiu conciliar, mas a gente não é atleta. É verdade. A gente Nossa não é atleta. recuperação é bem complicada. Você treina e depois dorme? Nem de jeito nenhum. Tira Ah, um quem cochilinho? dera. Quem Você treina dera e tira o ia. seu cochilinho? Vamos lá, na época da faculdade dava para fazer isso. Não, o cochilinho que você tava era o da noite inteira. Não, na época da faculdade dava para fazer isso. Não, você terminava a aula às 4 da tarde, pelo amor de Deus. Verdade. Dava para tirar um cochilo antes do jantar. Verdade. Né? Verdade. Então, hoje em dia, pô, a gente está aqui 6:30 da manhã batendo papo, né? 6:30 da manhã batendo papo, vou sair correndo, né? Depois chegar em casa 10 horas da noite É e, verdade. pô, treinar 1 hora lá, botar a cabeça no lugar, ligar
a motivação e treinar bem. Ir lá e mandar bem no treino da melhor forma possível. E aí? A gente vai dormir 4, 5, 6 horas, dia seguinte acordar, comer rápido. É isso que a gente tem rotina, que a gente consegue manter uma certa disciplina de ter comida, de levar comida para o consultório, de ter marmita à mão, barrinha, água, né, hidratação. Sim. Não é todo mundo que consegue ter essa disciplina. Você é um cara que consegue ter um físico muito acima da média, consegue ter um físico até de atleta, mas você não é atleta, cara. Sim. Você trabalha que nem um retardado. Uma hora ia dar ruim. É verdade. Uma hora ia dar ruim. Não, acho que até demorou, né, Ian? A gente tem que ter essa maturidade de que nós não somos atletas e geralmente quando a gente está treinando bem, quando a gente está empolgado, a gente está encaixado, mas tá trabalhando pra caramba. Tá dormindo pouco, mas tá dormindo bem. Né? Que conversa verdade. Nossa, senti uma vergonhinha aqui. Não, durmo um pouco, mas tô dormindo bem pra caramba. Acordo tranquilo. Acorda descansado até, mas... E é geralmente quando tá tudo dando certo. O treino tá dando certo, o trabalho tá dando certo, você tá evoluindo em tudo. E aí a gente vai se machuca. Por quê? Por quê? Por que será que isso acontece? Cara, o primeiro ponto é a gente entender que a gente não é atleta. E a gente não vai ter o resultado de atleta que a gente quer. A gente vive no meio de pessoas que se dedicam quase que exclusivamente a isso. E a gente acaba contaminado também, né? E a gente acaba querendo ter o mesmo resultado que essa pessoa. Exato. Ou até muito próximo. A gente fica se comparando. O cara fez X, eu vou fazer 80% de X. É verdade. Quem é o melhor paciente do consultório? É o atleta profissional? Não. Com certeza não. Isso é que dá mais dor de cabeça. É o cara que nem a gente. Que ele tem outra profissão, que ele trabalha pra caramba, que ele é bem sucedido na profissão, e ele quer fazer um esporte, ele quer ser bem sucedido no esporte. E ele quer treinar como se fosse atleta, sem ter a mesma rotina de um atleta. Fato. Esse cara, ele come grama se você mandar. Verdade. Esse cara, sem tempero. Sem tempero, né? E assim, você tem que ficar o tempo inteiro puxando o freio de mão dele para ele não se estourar. Mas você não consegue, você não tá 24 horas do lado do cara. Então, assim, ai meu Deus, o Paulo teve uma lesão, é porque ele estava pegando muito peso, é porque ele estava tomando kryptonita de rinoceronte. Não, cara. Não é por nada disso, é porque ele treina, né, desde os 14, 15 anos, tá ficando velho, desculpa. Sim, não, verdade absoluta, Ian. Tá trabalhando cada vez mais, né, porque as coisas só aumentam até a hora que a gente vira e fala, não aguento mais. Verdade. As coisas vão dando certo, a gente vai querendo produzir mais. E tava treinando bem. Né? Você não vai romper o bíceps na fase que você não tá treinando porra nenhuma. Exatamente. Então, assim, aconteceu o óbvio. E eu tava dando um tempo de descanso bom, e estava fazendo subir carga, porque eu tava treinando final de semana, então sábado eu treinava deltoide peitoral, domingo eu treinava perna, descansava segunda, terça eu treinava braço, descansava quarta, quinta eu treinava dorsal e sexta eu descansava. Aeróbio todo dia e, intervalo de 24 horas com treino. Então a carga começou a subir, né? Intervalo de 24 horas com treino, às vezes intervalo de 5, 6, 7 dias para um grupamento muscular. Né? Você tem um belo tempo de recuperação. Só que assim, como é que é a tua recuperação muscular dos 25? Sim, não tem nem comparação, né?
Cara, hoje eu faço uma série mais pesada de agachamento no cross, eu fico uma semana com dor na coxa. Uma semana com quadríceps que o cachorro não pode encostar na minha coxa que dói. Fato, fato. Né? E lembrar que o tendão ele demora o dobro de tempo do músculo para recuperar, né? Sim. Mas não necessariamente a gente sente o tendão. Sabe o que é engraçado? O tendão ele tem limitação do ganho de resistência. Ele, ele não é que nem um músculo que é teoricamente ad eterno. Você não tem um tendão que ele vai ganhar força para sempre. Fato. Ele tem um limite. Ele é uma estrutura muito menos vascularizada, ele é uma estrutura com muito mais tecido conjuntivo, né? Ele tem tecidos com um menor turnover, diferente do músculo. Tecidos de maior turnover têm uma capacidade a resistir maior à tensão, né? Sim, exatamente. Olha o osso. É verdade. Turnover. Olha o osso. Né? Então, assim, o tendão ele é mais frágil que o osso, ele é mais frágil que o músculo. E o ponto de maior fragilidade do tendão é onde ele insere, ou no osso ou no músculo. Você tem a mudança, porque também é engenharia isso daí, né? Física. Você tem duas estruturas com constantes de elasticidade e com rigidez diferente. Você cria um ponto de fadiga, aliás, um ponto de fragilidade. Você cria um ponto de fragilidade. Né? Pô, seria tão bom se o ortopedista usasse mais física, né? Tivesse umas aulinhas de engenharia. Já pensou? Não, tem que estudar, cara. Tem que estudar. Tipo, isso é uma coisa tão idiota que o livro do primeiro ano de engenharia já deve ter alguma coisa. Eu imagino. E já abre a cabeça muito do... Uma das primeiras matérias que os caras têm é resistência de materiais, né, meu? Então, e a gente fica, nossa, rompeu porque toma bomba. Não, demente. Ai. Se o cara toma um esteroide e ele fica em casa, rompe? Não. Verdade. Horas. Né? Óbvio. Existem algumas substâncias que causam muito mais lesão. Cansei de atender durante a minha residência paciente que estava na aula de transplante usando corticoide em níveis extremamente altos, que fazia a ruptura espontânea de extensor dos dedos. O cara ia lá e rompia o extensor dos dedos dormindo. Sim, transplantado renal, verdade. Mas é uma dose de medicamento, é uma dose de esteroide, né? Seja corticosteroide, seja esteroide, muito mais alta. A gente sabe que tem os caras com parafuso a menos que usam doses de esteroides anabolizantes semelhantes a uma dose de corticoide que um transplantado renal usa. Verdade. Né? Mas talvez a ruptura músculo-tendínea desse indivíduo seja o menor problema dele. Sim. Então, assim, óbvio, claro que vai ter um fator que vai contribuir, mas o cara precisa fazer bastante bobagem para esse ser o principal fator. Escuta, vamos falar mais desse assunto hoje à noite, meu? Amanhã. Amanhã? Então vamos falar mais amanhã. Boa, verdade. É amanhã, é dia 25. Obrigado. Oxycontin na área. Cara, eu preciso parar com essa merda. Você tem problema com data, cara. Você errou o final de semana do meu casamento. É verdade. Eu tenho sérios problemas com data. Perdão. Por isso que eu sempre que te convido para dar uma aula, eu te lembro 25 vezes. Eu sei que você faz isso com carinho. Eu não fico chateado. Pode fazer isso. Obrigado. Eu te agradeço, inclusive. Eu faço isso para não chegar no dia. Oi, Paulo, e aí, você tá vindo? Para onde? É hoje? Nossa. Peraí, tô pegando o computador. 2 palitos. Então eu faço isso porque eu me preocupo. Então tá bom, amanhã à noite. Amanhã à noite, então.
Tá bom, né? fechado. Pessoal, quem teve, quem passou por uma lesão, ou mesmo uma cirurgia não ortopédica, uma cirurgia de apêndice, né? Isso que o Paulo está fazendo desde o primeiro dia pós-operatório, já está fazendo um aeróbico leve, né? Em primeiro limiar, isso ajuda bastante a diminuir inchaço, a diminuir produção de radical livre, a diminuir dor, ajuda na capacidade de cicatrização, tá? Eu sei que a maioria dos médicos vão virar e falar, não faça nada, fique 2 semanas de repouso, fique 10 dias de repouso. Mas isso que ele está fazendo, um aeróbico leve, ajuda, tá? Ajuda bastante, tá? Ajuda a diminuir inchaço. Mas pode sangrar. Não, na frequência que ele está pedalando, não vai sangrar. Está em Não, primeiro limiar. Se ele teve um é aumento isso. de 20%, 15% na pressão arterial média, foi muito. Isso não vai gerar um sangramento, né? Se isso gerar sangramento, você não pode levantar de uma cadeira, né? Porque vai Exatamente. sangrar, né? Tem que Então, ficar na cama 10 dias, exato. cirurgia não complicada, cirurgia que não seja gigantesca, fazer isso que ele está fazendo, poxa, maravilhoso. Operei o ombro. Pô, vai pedalar. Rompi o bíceps, vai pedalar, o peitoral. Pô, fiz uma cirurgia facial, vai pedalar, uma apendicite, vai pedalar, de leve, não é para fazer Sim. hit, não é para fazer porcaria nenhuma, fica 30, 40 minutos numa frequência baixa. Isso vai melhorar o teu pós-operatório, vai melhorar a tua cabeça, você não vai ficar deprimido porque não está fazendo nada, vai até evitar aquele excesso de perda muscular. Você está fazendo alguma coisa, né? Vamos falar mais disso também amanhã à noite, então. Eu acho que vai ser legal. Podemos, Vai ser bom. Aquela ideia de que tem que ficar de repouso o tempo inteiro Você sabe que eu peguei um comentário assim numa das lives que eu fiz quando o Zé tá me examinando, né? Aí o rapaz fala que quando ele opera bíceps, ele deixa imobilizado por 6 a 8 semanas. Cara, isso para cotovelo não é muito bom, velho. 2 semanas para cotovelo já é muito. Você já tem perda de flexibilidade, principalmente aos custos da cápsula articular. Então, são esses excessos, né, meu? Eu sou um cara meio agressivo com reabilitação, principalmente de pessoas orientadas e de praticantes de atividade física. Eu deixo o mínimo possível imobilizado, né? E uma coisa que eu peço, tipo, que o paciente vá se filmando no treino, no box de crossfit, na academia, e vai me dizendo o que ele está fazendo. E eu vou orientando, ele vai perguntando, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Por mais que você faça uma orientação ampla, o cara vai inventar alguma coisa que você não abordou, que você não falou. Então, quanto que eu deixo de imobilizado bíceps? Pô, foi uma avulsão no rádio, o tendão arrancou do rádio, eu fiz com endopóton, o tendão passou por dentro do osso. 3 semanas, 3 semanas. 4, assim, nossa, se eu não confiar muito na pessoa. Mas 3 semanas, aí vai começar durante mais 3 semanas, ganho de mobilidade, né? Vai começar uma eletroestimulação, e aí com 6 a 8 semanas já tá fazendo fortalecimento, já tá pegando pezinho. Sim. Já tá pegando pezinho, já tá com o pezinho colorido da vovó fazendo rosca direta, rosca alternada. Pezinho colorido da vovó, é esse mesmo. Tá lá com 1, 2 quilinhos fazendo, entendeu? Então, sempre que você opera uma lesão muscular, é uma briga contra o tempo. Quanto mais tempo você deixar aquilo parado, mais atrofia muscular você tem, pior vai ser o resultado, mais demorada vai ser a recuperação. É tudo para ontem. Então, assim, demorou 8 semanas para operar. Não, tudo bem, não tem tanto problema. Se tivesse operado o mais rápido possível, melhor. Operou com 2 semanas, excelente, maravilhoso. Operou com 8 semanas, bom também. Operou com 6 meses.
beleza, vamos lá. É, umas pessoas mandaram já direct perguntando, pô, rompi tem 1 ano, 2 anos, peitoral, e aí? Cara, Pô, eu não recomendo. Se quiser, a gente faz, mas assim, você vai ter que descolar a musculatura da caixa torácica, vai ser e ruim. já tem um E, encurtamento muscular gigantesco, né? e o, Nem, o resultado nem vai estético conseguir não vai ser trazer. tão bom. O resultado Sim, estético não vai ser tão bom. Se a pessoa tem dor, tudo bem. Você pensa nisso. sim. Mas se é só estético, não vale a pena. Então, assim, foi lá, operou o cara, você vai deixar cicatrizado, você vai deixar imobilizado o tempo necessário para começar a fazer aquela fibrose, aquela cicatrização mais elástica e para estabilizar a hematoma. Passou disso, cara, você só está punhetando a recuperação. É. Mas a gente fala Bom, demais disso. Vamos guardar para a gente falar amanhã à noite. E aí a bora. gente tem que também direcionar a galera para estudar com É, nós, né? amanhã a gente tem a nossa live lá da Forte, às 10. Sim, senhor. Né? Vamos falar um pouquinho mais. Sempre nos extremos, muito cedo ou muito tarde. Exatamente. Ah, fazer o quê, né? Nossa vida, né, Ian? Né? Podia ser mais cedo ainda. Zero problema. É todo mundo que fez ortopedia, né, meu caro? É, A vida começa às 4:30 da manhã, ou antes, às vezes. é. Eu, graças a Deus, nunca cheguei antes das 4h30 no hospital. No pavilhão, Eu era rápido. você é um cara organizado, é isso que Eu eu ia era falar. agilizado. Eu era agilizado, minha Então, dupla era muito boa, então a gente era. isso também A conta. gente, a gente se dava. A gente se virava bem. Então, Era o Rodrigo? não. O Rodrigo, ele não serviu, então eu entrei 1 ano depois. Ah, é verdade. Verdade. Quem que era a tua dupla, Ian? Você não. Acho que você não conhece, uma menina do Rio, E ela voltou a ou ela Júlia. ficou? Não, ela ficou, casou com um colega meu de faculdade, está aqui em São Paulo, Caraca, né? que era do nosso ano de residência. São Paulo faz isso, né? Tem um magnetismo. O pessoal chega Ah, aqui e acaba ficando, né, excelente. meu? Não, sim, pô, não, só tenho elogios. Pô, a gente se virava muito bem, era rápido, agilizado, e não precisava chegar às 3 horas da manhã para resolver as coisas. Chegava às quatro e Verdade. meia, 5h30, estava tudo pronto. Bom, isso é bom. Poucos dias que rolou estresse. A maioria das vezes, 5h30 está tudo resolvido. Meu querido, excelente dia para você. Obrigado pela companhia. Pra você também, né? Bom pedal aí pra você. Não Ah, eu já desanima, acabei. Não, desânimo zero aqui, ó. não desanima que daqui a pouco você tá aí fazendo mudança de novo. Provavelmente. Daqui 3 meses, na verdade, né? Beijão com Deus aí, meu. Você também. Abraço. Falou. Falou. Bom, galera, hoje fiquei trocando ideia com o Ian, grande amigo meu, ortopedista, médico do esporte. E amanhã à noite a gente vai fazer uma live sobre medicina esportiva, especificamente, né? E eu vou postar já já no Stories o convite para vocês entrarem lá, tá? Já que a gente falou de questões psíquicas, amanhã de manhã eu vou entrar em live com o Wesley, que é psicólogo, e a gente vai falar um pouquinho dessa parte do drive nosso, que faz a gente trabalhar, fazer o que precisa fazer, tá? Ele está com um curso muito legal de ansiedade, de manejo clínico, né? Eu acho legal até para você assistir, para você entender o que, que é isso, né? Porque às vezes a gente olha isso e fala, pô, mas eu sou leigo, né? Você não vai se formar em psicologia com um curso, né? Mas você vai entender do que se trata isso. E isso vai te ajudar. Não só a você reconhecer em você alguns sintomas que te façam ter um estalo para você procurar ajuda, como você vai conseguir compreender melhor as pessoas que estão próximas de você que podem sofrer desse tipo de problema,
tá? Então, amanhã vamos falar com o Wesley cedinho, 6h30 da manhã. Exatamente, o Ian é o cara com 40k de CPK. Vamos falar essa história também, tá bom? Vamos contar essa história para vocês. Com o Ian, vou falar à noite. Com o Wesley, vou falar de manhã. Então, 6h30 da manhã, amanhã com o Wesley, 10 da noite com o Ian. Beijo para vocês, um excelente dia, uma ótima quarta-feira hoje, deixa eu ver. Acho que sim. E vamos que vamos. Até mais.